Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver um ateu tentando provar que Deus não existe. Então, segue aí com a gente. Como você me provaria que Deus existe? Eu te provaria com uma pergunta. Interessante porque ele já fala que prova com uma pergunta. Então o ateu ele já é pego desprevenido ali. E aí vamos seguir vamos entender o que ele fala. Não é uma forma de provar, mas você pode fazer a pergunta. Vamos fazer uma pergunta pra você. Então ele vai Qual fazer uma que é pergunta. essa Bora lá marca pra aqui pergunta. de bolacha? Eu não sei, porque eu não sei marcas de bolacha. Então, assim, pelo conhecimento, através da ciência, a gente pode, pelo conhecimento... Então o ateu ele começa a desconversar, né? Ele começa a falar assim, olha, eu não sei marca de bolacha, eu não entendo de bolacha. O que é bolacha na minha vida? Eu nunca vi. E é interessante que a pessoa que está defendendo que Deus existe, ele começa a tentar ali provar que Deus existe com algo inusitado, como uma bolacha. Quem provaria que Deus existe através de uma bolacha? Fala pra mim, você provaria? Então fica no vídeo aí pra gente aprender. Pai, mãe, a pessoa vai ensinando as pessoas, vai comendo a bolacha, sabe que essa bolacha é traquinas. Traquinas, ok. Olhando pelo negocinho aqui, ó, morango. Bolacha Morango, traquinas. né? Rosa. Quem não Morango. conhece bolacha? Traquinas. Consegue ver as bolinhas rosas, os olhozinhos da traquinas, vai saber que é uma bolacha traquinas de morango. Até aí, eu quero saber e eu quero que você me prove se Deus existe. O que você tá? Você tá viajando. Vamos lá? Vamos continuar? Só que assim, como é que você vai me dizer se essa bolacha é doce ou é salgada? Eu poderia comer essa bolacha? Mas pra isso você teria que experimentar, certo? Mas de olhar, você saberia dizer É lógico, deveria experimentar para saber se a bolacha é doce ou salgada. Quem já experimentou sabe que a bolacha é doce, mas quem nunca experimentou não vai saber que a bolacha é doce ou salgada se não experimentar, né? Agora sim, eu posso acreditar que você tá me falando que é doce, então eu posso acreditar em você, mas eu tenho que provar, né? Eu tenho que eu mesmo saber por mim mesmo se é doce ou se é salgada. Mas o que isso prova? Não, mas pela cor dela, tudo indica primariamente de que se isso for de fato uma bolacha, seria de chocolate e provavelmente doce, mas eu teria que testar. Teria que testar muito. Porque ciência testa. Tem que testar, exatamente. Então, assim, como um conhecedor de letras, sou formado em letras e dei aula há muitos anos, eu sou muito questionador também. Tanto que eu não vou fazer briga para fazer você... Então ele já coloca ali, ele já coloca ali a sua formação, né? Então ele coloca credibilidade no que ele tá falando, entende? Então ele já fala, olha, eu sou professor há muitos anos, né? Então, tal, e eu sou muito questionador, então eu busco bastante conhecimento. Então ele já coloca as suas cartas ali na mesa e diz e vai caminhar ali para a defesa de que Deus existe. Bora lá, vamos continuar. Você virar cristão. Tá, a ideia também não era essa. Exatamente. O maior problema hoje é que a pessoa quer incitar você a ser cristão. Ela não quer respeitar o seu pensamento. Exato. Não é isso? Então, como conhecedor dessa área, você falou que através da ciência teria que experimentar. Sim, eu teria de fazer algum teste que é experimentar. Só que a pessoa olhando, ela vai achar que é doce. Mas se eu morder... E aí, qual que é o gosto que eu tô sentindo? Não sei, você que pegou isso. Exatamente, porque foi o que eu experimentei. Você acha que é doce, você teria que Lógico que experimentar. ele não vai Mas eu saber vou dizer que quem pra está você que ela é salgada. experimentando é o defensor, né, de que Deus existe. Algo interessante que ele falou aí, e eu quero pontuar, e acredito que é muito importante hoje em dia a gente entender, é que Deus, ele existe, né? Ele existe. Só que ele só existe para quem prova, né? Quem prova ele. Então é interessante, né? E nós vamos continuar aqui a ver esse vídeo, mas algo interessante que eu queria já pontuar aqui para vocês é que Augusto Cury, um autor de livros, escreveu vários livros, um dos livros foi Vendedor de Sonhos. Ele falou que depois que ele leu
os evangelhos, depois que ele leu o Novo Testamento, ele passou de um ateu para acreditar em Deus. Então olha que interessante, né? Na verdade, ele experimentou para depois saber se Deus existe ou não. Bora lá, continuar. Disser que é salgado, o problema é que um teste não se faz por experiência própria. Você precisa de um teste objetivo, quantitativo. Então, Interessante, né? Então, ele prova simplesmente dizendo que, olha, eu vou dizer para você que essa bolacha é salgada, porque eu experimentei. E ela é salgada. E aí? E aí? Então, pessoal, resumindo, né, esse vídeo aqui, queria dizer para você que se você não experimentar Deus, você não vai conseguir acreditar nele. Bora continuar com o vídeo. através da objetividade, você não consegue saber quem é Deus. Você tem que experimentar ele. Sim, mas aí eu posso dizer, por exemplo, que tem uma mulher nua, de 4 braços, me abraçando, e que através de objetividade você não consegue provar ela? Pode ser que sim. Ela existe. Pode existir. Você não consegue saber Deus pelo óbvio, porque Deus não é óbvio, né? Deus não é quantitativo, Deus não é medido, a forma de Deus não é visível, né? Então você não consegue, né? Você não consegue pegar ali e falar assim, olha, Deus está aqui, Deus está ali, ou o tamanho de Deus, ou se Deus é grande, se Deus é pequeno. Isso não é quantitativo, não é palpável, não é objetivo, entende? Então, a única forma de você conhecer a Deus é experimentando Ele. Bora lá continuar. Não, mas existe ou não existe? Depende, se você que tá abraçando ela, Não, mas como que eu teria que te provar que ela existe? tirar uma foto, Então, você consegue uma foto de Deus? não consigo, mas eu sinto o gosto dele porque eu experimentei. Vou te falar uma Não, coisa. mas então, eu tô Pode sentindo o existir. abraço. Entende que Você que tá sentindo você ela. alegar uma sensação. A ciência, ela vai tentar objetividade. Exato. Infelizmente, Deus não é objetividade. Mas você concorda que eu te relatar uma sensação, você me relatar uma sensação, não prova que aquilo que eu alego ser a fonte da sensação exista? A grande sensação do problema. A pessoa experimenta Deus e ela tem uma experiência. Viu? Através de uma Deus não coisa é objetivo. pessoal. Mas Só que eu não posso forçar o que eu senti que você sinta a mesma coisa. Entendeu? A experiência com Deus ela é individual. Eu não posso dizer que a minha experiência com Deus é a mesma experiência sua com Deus. Eu não posso dizer isso. Porque ela é intransferível, sabe? Então, o meu relacionamento com Deus é um, o seu relacionamento com Deus é outro. Entende? Então, eu não posso dizer que Deus ele é igual para todo mundo, da mesma forma, age da mesma forma, busca os mesmos interesses, e não é assim. Bora lá. Vim aqui para dizer o seguinte: a pessoa, para saber o que é ter Deus, ela tem que Vamos continuar experimentar. aqui com o vídeo. Só que aí tem pessoas que vêm através de frustração. A pessoa pode vir através de um ensinamento dos pais, ou de uma crença que veio de avô para avó, de tio para tia. Bom, eu não sei te dizer o porquê, mas eu posso dizer que eu posso crer naquilo que não existe através da vida da minha filha que existe. Ok, tipo, é bonitinho, é um bom testemunho, mas não serve, tipo, como uma prova. Pra você não é prova, mas se você quiser depois, eu tenho todos os exames que comprovam que eu não poderia ser pai. Então, se a ciência não mas é porque- conseguiu resolver o meu problema, ela não consegue resolver o problema de muitas pessoas. Isso se chama o Deus das brechas, né? Quando você não tem uma explicação, só pode ser Deus. Não, daqui a pouco eles podem descobrir. Engraçado que Agora pegou. Porque se a ciência prova que esse rapaz não poderia ser pai, né? Então, como que ele foi pai? Hein? Como que a filha dele tá ali material, né? Ele pode provar a filha dele, hein? Então, isso é um milagre, né? E o milagre feito por Deus, porque ele sentiu Deus, ele presenciou Deus, Deus agiu na vida dele para que esse milagre acontecesse. Fenomenal, hein? Bora continuar. que falou assim: só falta você dizer agora que é milagre. Exato.
Mas eu falei, doutor, então me explica. Ele falou, não tenho explicação. Então, mas nem sempre a gente não tem uma explicação agora. A ciência evolui, é legal. Então, a ciência evolui tanto que durante 16 anos da minha vida, eu tentei ser pai através da ciência. Porque eu acreditava assim, bom, a Bíblia fala que você tem que tirar a pedra, ou seja, fazer a sua parte como ser humano, e ele faz a dele como Deus. Então eu acreditava que a ciência seria o braço de Deus. Só que infelizmente a ciência não conseguiu provar isso pra mim. Nós temos problemas. É igual eu te falei, né? O gosto da bolacha. Você tem que experimentar. Acho que cada pessoa, como um país laico e livre, a Constituição de 1988 diz que a gente tem o direito de ir e vir sobre todo o território nacional. Tô gostando de você, cara. Então você tem que pelo menos experimentar. Pode ser que pra você não vai sentir nada. Talvez você vai num culto religioso e vão falar um monte de coisa e você vai sair dela mais vazio do que entrou. Mas eu não estou chamando as pessoas para ser religiosos. Porque Jesus não foi religioso, ele foi um homem que existiu na terra e ele ensinou o amor. E eu vejo hoje cristãos dizendo que servem a Deus e matando uns aos outros. Então eu acho o seguinte, eu acho que a gente não tem aqui que chegar e brigar com você e colocar Deus na sua cabeça e falar, vire cristão que Deus vai mudar a sua vida. Eu tô aqui para dizer, Deus existe para aqueles que acreditam. Ok. Se você acreditar, você vai acreditar que ele existe. Ok. Você não pode provar. Como eu sou uma pessoa totalmente eclética e conhecedora da letra, eu só posso dizer o seguinte, através da experiência que eu tenho, que eu tive com ele, porque eu experimentei ele, eu posso dizer que ele existe. Pra mim. Pra você não existe porque você não experimentou. Ou porque alguém nunca chegou e falou de uma forma concreta e concisa que vai fazer você falar, então eu vou fazer isso e isso vai mudar a minha vida. Bom, infelizmente as pessoas usam hoje a religião como um comércio. E lá atrás, há 500 anos atrás, antes da reforma, a pessoa vendia indulgências para ter pedaço do céu. E agora os reformados estão fazendo Vassourinhas para ter a bênção. Então, os mesmos protestantes que protestaram contra são os mesmos que fazem as coisas contrárias hoje. Só que assim, eu não estou para criticar quem faz contrário e quem faz certo, quem acredita e quem não acredita. Eu só vim falar para esse canal, você como uma pessoa livre, pela Constituição desse país, pelo um país laico, você tem toda a liberdade do mundo de escolher o que você quer. Sobre a laicidade, estamos completamente de acordo. Praticamente correto. Eu só quero dizer assim para esse canal que foi um prazer conhecer você. Eu não vim aqui para brigar com você, mas vim aqui só para dizer a minha experiência de vida e falar. Se você não experimentou, experimente. Se é doce ou é salgado, é só você que vai sentir. Ok, agradeço também, foi um papo muito legal. Boa, né? Então, resumindo, né? Ele conseguiu provar que Deus existe através de uma bolacha. Entende? Porque assim, só não acredita que Deus existe quem não quer provar esse Deus maravilhoso, né? Então, pessoal, que nós venhamos hoje entender esse princípio, né, de conhecer a Deus, né? E conhecer a Deus não é simplesmente ouvir ou simplesmente ouvir uma palavra. Não, nada disso. Conhecer a Deus é ter experiências com Ele, né? Conhecer a Deus é algo bem mais profundo, né? E nós precisamos sim de pessoas que possam nos explicar o que a Bíblia fala, né? Então, que nós venhamos entender e se aprofundar, em conhecer cada vez mais a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos dele. Então, você tem guardado os mandamentos de Deus? Quais são esses mandamentos? Os mandamentos, eles estão contidos na palavra de Deus. Então, que nós venhamos hoje entender e buscar e guardar esses mandamentos de Deus. Então, moral da história, você precisa acreditar. Além de acreditar, você precisa experimentar, ter experiências com Deus. Então, que você possa ter essas experiências com Deus, que você possa, no seu dia a dia, entrar no seu quarto, abrir a sua Bíblia, ler a palavra de Deus, que você possa orar a Deus, que você possa ter um encontro verdadeiro com esse Deus, porque é muito, muito, muito importante esse relacionamento para que você entenda que Deus existe e Ele é todo poderoso em nossas vidas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!